Vamos então. Hoje vai ser nossa última aula com o tema obesidade. A gente ainda vai acabar falando de obesidade porque, como a gente viu ali na síndrome metabólica, a obesidade, a diabetes, o colesterol alto, a pressão alta estão relacionados. Mas aí o foco das próximas aulas vai ser colesterol alto e pressão alta. E aí depois tem síndrome da realimentação, câncer, doenças do sistema imunológico, AIDS, e aí já está quase terminando o semestre. Aí é queimaduras, gota e sistema renal e acabou. Então vamos lá, já tivemos aula de obesidade, né? Alguns itens aqui vai ser uma revisão, e a gente vai focar principalmente nas partes que a gente ainda não falou, e no tratamento dietético, né, da obesidade. Essa frase aqui do Hipócrates, né, 300 anos antes de Cristo, a corpulência não é apenas uma enfermidade em si, mas o prenúncio de outras. A morte súbita é muito mais comum naqueles que são naturalmente gordos do que nos magros. Então, isso lá antes de Cristo, né, mais de 2000 anos atrás, já tinha ali relatos de que as pessoas com obesidade tinham um número de enfermidades, né, tinham o surgimento de certas enfermidades a mais do que as outras pessoas. E aí, a nossa referência principal na obesidade vai ser a ABESO, tá? A ABESO é a Sociedade Brasileira de Estudos da Síndrome Metabólica e Obesidade. Eles têm uma série de publicações, inclusive as diretrizes brasileiras de tratamento de obesidade são feitas ali, são organizadas pela ABESO. É uma entidade que envolve médicos, nutricionistas, nutrólogos, educadores físicos, cardiologistas, todos que quiserem participar, que tiverem comprovação de estudo na área, né, de formação na área, podem participar. Inclusive, né, a ABESO ela tem algumas campanhas, né, algumas ações de âmbito nacional, e a campanha aí que está em alta, né, que está no momento que eles estão manifestando mais, que estão dando mais ênfase, é esse manifesto Obesidade, Cuidar de Todas as Formas. Então, todas as especialidades médicas podem atuar de alguma forma, né, no tratamento da obesidade, porque a obesidade acaba trazendo complicações para vários campos da saúde do paciente. Quando a gente fala de obesidade, a gente tem que ter o cuidado assim, de não trazer conosco um preconceito contra a imagem do paciente. Mas a obesidade é uma doença, né? Ela por si só é uma doença, e ela traz outras que prejudicam a saúde do paciente. O nosso foco tem que ser a saúde do paciente. O governo também, né? Federal, estadual, municipal, os governos, eles têm ações contra a obesidade. Dentro lá do site do Ministério da Saúde tem vários livros, né, várias encadernações, chamadas aí Caderno de Atenção Básica, que servem como referência para os profissionais da saúde pública. Então tem lá o Caderno 38, que é sobre atenção básica na obesidade, nas doenças crônicas, obesidade. Também usei aqui como uma das principais referências, Manual de Diretrizes para o Enfrentamento da Obesidade na Saúde Suplementar Brasileira. Sociedade Brasileira de Endocrinologia, o CFN, o Conselho Federal de Nutrição, a ASBRAM, várias entidades, elas se unem para descobrir, para entender, né, para verificar quais são as informações mais verdadeiras, que dão mais resultado. E aí temos algumas publicações, alguns profissionais que acham brechas, acham situações que parece que nenhum outro especialista descobriu, um chá milagroso ou uma estratégia ultrapotente. Se surgiu uma estratégia ultrapotente ou um chá que realmente faça grande diferença no tratamento do diabetes, da obesidade, a gente vai publicar.
a gente vai divulgar largamente, porque a gente quer tratar a obesidade, é um problema de saúde pública. Como já contei para vocês, tem aspectos genéticos muito fortes mesmo. Aqueles ratinhos foram criados na mesma gaiola, com a mesma oferta livre de ração, só que um deles recebeu, né, teve uma alteração num hormônio chamado leptina. Existe essa alteração genética nos humanos. Eles fizeram a alteração semelhante no ratinho, os dois foram criados no mesmo ambiente, com a mesma oferta de comida, mas um deles, né, ganhou o peso de forma muito exagerada. Isso, além desse gene que altera a leptina, né, que é um hormônio que o próprio tecido gorduroso produz, o cérebro não consegue ler os níveis desse hormônio, da tal da leptina, e aí não sabe quanta gordura acumulou. Então, quanto mais gordura eu tenho, mais leptina eu produzo. O meu cérebro lê isso, verifica, né, quanto de gordura tem no corpo e trava a sua fome, diminui, aumenta o seu gasto energético, ele não fica querendo armazenar mais. Já chegou no limite, já chegou no que eu preciso. Quando o cérebro não consegue ler o nível de leptina, a pessoa vai continuar com fome, vai continuar com gasto metabólico mínimo, porque o corpo considera que não tem gordura. O corpo está enganado, o corpo tem um erro de leitura, e aí ele quer sempre armazenar mais gordura. Ele diminui os hormônios que aumentam o gasto energético e aumenta muito a sua fome, através de hormônios também. Então, tem uma causa genética muito forte, a obesidade, mas a gente não pode apenas atribuir a isso. Tem uma questão comportamental e alimentar muito forte também. Mas tem pacientes que eles realmente fazem um esforço muito grande, eles são dedicados, eles buscam entender, seguem o tratamento, mas não conseguem emagrecer de forma adequada, não conseguem manter o corpo num percentual de gordura adequado por questões genéticas. E aí a gente tem que entender o que está acontecendo e, às vezes, tratar com hormônios, às vezes tratar com questão comportamental, né, com psicólogo, com terapeuta comportamental. Tem outros profissionais que podem ajudar no tratamento da obesidade. Não é só o nutricionista, não é só o técnico, não é só fazer atividade física. A obesidade, ela traz complicações, ela traz outras doenças com ela, e aí teve uma das perguntas lá que foi assim, é possível ser um obeso saudável? Durante um período de tempo, tá? Durante um período, um ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, talvez você esteja acima do peso durante esse período e ainda não manifeste outras doenças, apenas a obesidade. Aí isso a gente, né, é o que na mídia chamam de obeso saudável. Mas a obesidade sendo uma doença, já não é saudável, né? Já não é um obeso saudável. Mas esse termo é usado quando a pessoa tem obesidade, mas ainda não apresenta doenças secundárias em reflexo disso. Porém, passar 10 anos com sobrepeso, com obesidade grau 2, grau 3, raramente um paciente não vai apresentar uma pressão alta, um colesterol alto, algum nível de entupimento das artérias, algum desgaste das dobradiças, não, das juntas, né, das articulações do corpo. Outros problemas que podem aparecer, a apneia do sono, dar uma paradinha de respirar durante o sono, ronco, problemas de rim. Então, começa a surgir muitos outros problemas em função desse sobrepeso. Por mais que a gente que a gente combata, que a gente não propague o preconceito com o obeso, a gente tem que conscientizá-lo que para a saúde, para o bem-estar dele, é melhor que ele busque o tratamento. Principais complicações que vêm com a obesidade, principal causa de morte é doença do coração, né, infarto, né, doenças circulatórias ou acidente vascular cerebral ou infarto, assim como no diabetes, na obesidade também, principal causa de morte. Aliás, infarto é a principal causa de morte no mundo. E por que infarta? Porque entupiu as artérias.
Por que entupiu as artérias? Porque tinha gordura demais no corpo. Os órgãos, o coração, as artérias estavam com excesso de gordura, isso causa uma alteração no metabolismo do colesterol e ele gruda na parede das artérias. Quanto que aumenta? Foi outra pergunta lá que teve na nossa aula. Eu pedi, semana passada a gente não conseguiu fazer a transmissão na quarta-feira, né? Pedi para vocês fazerem perguntas. Aí perguntaram qual a chance de alguém obeso desenvolver diabetes. 25% maior do que alguém de mesma idade, mesmo gênero, né? Dois irmãos, um é obeso, o outro não, os dois vivem a vida inteira juntos, comem a mesma comida. O que está obeso, ele vai ter 25% a mais de chance. Fora isso, vai ter 55% a mais de ter pressão alta, 50% a mais de ter colesterol alto, 50% a mais de chance de ter infarto, 3 vezes mais, 300% mais chance de ter câncer. Mas câncer, professor, e obesidade, a gente vai ver na aula de câncer que é um dos fatores de risco mais falado nos últimos tempos. A questão da obesidade e o câncer. Alguns tipos de câncer muito mais em obesos do que em pessoas de peso adequado. Preconceito não pode deixar propagar. Vocês, como profissionais da saúde, não podem repetir frases, mas isso aí é preguiça, isso aí é que ele não se cuida, o paciente não se cuida. Não é isso. A gente não pode focar nesse preconceito, não pode repetir, não pode propagar o preconceito contra as pessoas que estão acima do peso. A gente precisa falar uma frase assim, ele precisa de um acompanhamento médico sério, de uma equipe médica, uma equipe multidisciplinar de saúde, enfermeiro, nutricionista, técnico em nutrição, educador físico, endócrino, psicólogo. Ele precisa de uma equipe médica competente, né? A culpa não é do paciente. Ele tenta, ele busca. Raramente você vai falar com alguém obeso que não tentou, não fez nada para combater a obesidade, né? Raramente você vai ouvir a pessoa falar, não estou nem aí, nunca fiz a dieta, nunca tentei. Geralmente eles tentaram, a maioria deles tentaram, mas as informações na mídia são muito dispersas, tá? E os próprios profissionais, às vezes, são contraditórios. Um médico fala uma coisa, um nutricionista fala outra, o outro nutricionista fala diferente. Então, precisa de uma equipe especializada, uma equipe focada nesta questão obesidade. Assim como tem as especializações lá, o clínico geral não vai fazer o tratamento de quimioterapia, o nutricionista de diabetes não vai tentar tratar o paciente com pedra no rim. A gente tem áreas de especialização e o paciente ele precisa ter uma equipe focada dentro daquele assunto, obesidade, controle do peso, metabolismo, porque tem várias causas diferentes. O que dá certo para um paciente nem sempre dá certo para o outro. Boa noite. Chegou mais gente? Vamos lá. Também falamos aqui da questão do preconceito, que o obeso sofre esse preconceito em vários setores da nossa sociedade. Inclusive, os super-heróis são todos magrinhos e os vilões, geralmente, quem é vilão, que é gordinho. Também, em outros estudos com crianças, né, a criança ela é muito verdadeira, ela não tem um preconceito dela, ela é um preconceito que ela reflete o que a sociedade mostra para ela, né? E aí, um estudo com crianças, pegaram personagens, né, botaram lá imagens de pessoas e pediram para elas colocarem adjetivos para essas pessoas, né? E as pessoas que estavam acima do peso receberam adjetivos ruins, como preguiçoso, lento, feio, e as pessoas que estavam dentro do peso receberam adjetivos bons. Então, a sociedade, não é que a criança tenha esse preconceito lá na alma dela, é que ela reflete o que a sociedade passou para ela. E aí, a sociedade passou que pessoas obesas são descuidados, não são heróis, são bandidos, e assim vai.
Então, a gente, como profissional, tem que cuidar bastante dessa parte do preconceito. Diagnóstico da obesidade, a gente também já falou disso, acima de 25, do IMC 25, o que é o IMC? Peso dividido pela altura ao quadrado. De onde é que veio esse número, professor? Pesquisas. Eles viram que as pessoas acima desse limite têm um nível de doença maior do que as pessoas até esse nível. Quais doenças? As doenças relacionadas com excesso de gordura, tá? É possível estar no IMC acima de 25 e não estar obeso? Se você tiver muito músculo no seu corpo, você vai estar no IMC acima do considerado saudável, mas vai ser músculo. Músculo pesa mais do que gordura. Mas, né, via de regra, visualmente, a gente consegue identificar ali o que é gordura, o que é músculo. Para completar esse diagnóstico, a gente faz peso e altura, calcula o IMC e faz a circunferência de cintura. A circunferência de cintura para homens é até 101 e para mulheres até 87, tá? Aí já começa, acima disso, já começa um risco aumentado ou muito aumentado para comorbidades, para outras doenças, ok? Então, além do peso, altura, a gente faz circunferência de cintura, que é a fita métrica ali na mesma linha do umbigo. Se você for ver cintura de costureira, é um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, quadril. Na nutrição, a gente vai usar sempre a linha do umbigo. E aí todo mundo mede no mesmo lugar, não tem erro. O que pode acontecer, né, com o obeso? Por que a gente vê essa cintura e não, por exemplo, a coxa, não o quadril? Porque na região da cintura, quando acumula gordura, geralmente acumula também nos órgãos. E aí essa gordura nos órgãos é mais prejudicial, está muito mais relacionada com as doenças, as complicações, né, de entupimento das artérias, do que a gordura espalhada debaixo da pele ao longo do corpo. O que é essa gordura nos órgãos? É isso, por exemplo, olha o coração, né? Talvez para um churrasquinho, né? Um coraçãozinho de galinha com um pouquinho mais de gordura é bom, mas dentro aqui do nosso corpo, funcionar um coração sobrecarregado de gordura, ele não vai ter o mesmo desempenho e a chance de entupir as artérias ali dentro dele é muito maior. Assim como tem gordura aparente ali do lado de fora dele, tem gordura dentro das artérias. A média de gordura corporal para homens é 15% e para mulheres 23%. Aí por que a mulher é maior, professor? Porque o corpo da mulher é mais curvo, né? Ele tem mais um pouquinho de acúmulo de gordura do que o do homem. Isso fisiologicamente, né? Não é preconceito nenhum com as mulheres. É só uma constatação fisiológica. 23% de gordura, geralmente a pessoa tem uma aparência que a gente chama hoje em dia de magro, tá? Você é magra. Geralmente a gente chama essa aparência hoje em dia de magro, ok? Até 23% de gordura. Se a pessoa visualmente, você já consegue identificar que ela está um pouco acima do peso, provavelmente ela passou desse percentual de gordura, que é a média de saúde, né? Até 23% tem uma saúde ainda ok, sem complicações. Para as mulheres, 15% para os homens. Fez o teste, fez o peso, altura, fez circunferência de gordura, fez circunferência de abdômen, o IMC está acima do limite, a circunferência de abdômen está acima do limite, circunferência de cintura, perdão, precisa fazer o percentual de gordura? É bom para acompanhar o paciente, para ele entender as melhoras, mas, no geral, passou do limite. Já tem que fazer uma redução, já tem que fazer um tratamento para não deixar essa obesidade passar ainda mais do limite. Quanto maior o nível de obesidade, maior o risco de complicações. Já mostrei essa imagem para vocês também, as gorduras ali em volta dos órgãos. Uma forma de identificar quantos % de gordura tem no corpo da pessoa. Bioimpedância. Ela é um aparelho elétrico, ele lança uma mini corrente elétrica pelo seu corpo, tá vendo ali, ó, uma linhazinha vermelha do pé até o braço, volta para a maquininha, e isso mede qual nível de gordura tem no seu corpo. Tem uma precisão boa,
né? Um erro menor do que 10%, menor do que, se você seguir todos os protocolos certinho, menor do que 5% de erro. Aí, qualidade do aparelho, seguir os protocolos corretamente, faz a diferença. Já expliquei aqui, ela vai passar uma mini corrente elétrica no seu corpo. Como a gordura não conduz eletricidade, ela não vai ser computada, não vai ser calculada nesse aparelho e vai aparecer quantos percentual de gordura você tem que estar até 23 para mulheres, 15 para homens. Outra forma é medida de adipômetro. Quando a pessoa está visualmente obesa, é desconfortável para ela ficar medindo cada pedacinho do corpo. Tem muitos pacientes que não querem, não gostam de fazer. E também o aparelho começa a perder precisão. Esse aparelho, ele tem uma precisão muito boa, mas quanto mais obeso, quanto maior o percentual de gordura da pessoa, menor fica a precisão. A gente começa a errar um pouco a técnica, o aparelho ele pressiona num nível e a gordura do paciente já é uma gordura um pouco mais acumulada, tem uma densidade um pouco diferente, o tecido marrom, o tecido branco. Então, vai perder precisão. Então, o paciente que ele está visualmente obeso, a gente geralmente usa as medidas de fita métrica e, se ele se interessar, a gente faz a bioimpedância. Não fica constrangendo o paciente, se ele não quiser, com as dobras cutâneas quando ele está acima do peso. As causas da obesidade, a origem da obesidade, foi o tema principal da nossa outra aula, mas, só para lembrar, causas genéticas existem, mas a gente não consegue mexer nelas. Então, a gente tem que tratar as causas externas, a dieta, o comportamento, o ambiente que você convive, que você entra. Origem da obesidade, ficou embaçada ali uma letra por cima da outra, né? Desculpem, mas inevitavelmente, independente da sua genética, independente do ambiente, da sua atividade física, se você acumulou gordura, você comeu mais do que você gastou. Ah, mas eu tenho metabolismo lento. Ok, existe metabolismo lento, existe, mas se você entendeu isso, você precisa entender que você precisa fazer mais atividade física do que o considerado comum, do que quem não tem metabolismo lento, e precisa controlar mais a dieta do que quem não tem metabolismo lento, tá? E outra coisa que a gente vai falar é a quantidade de caloria em cada alimento. Às vezes a pessoa está comendo realmente pouco em quantidade, ela está passando fome durante o dia, ela fica com fome várias horas e come uma quantidade pequena, um volume pequeno, mas esse volume contém calorias em exagero. Então é possível engordar comendo pouco. Outros fatores são muito fortes, mas a gente não consegue tratar, não o nutricionista, não o técnico. Então, o que a gente trata? A dieta inadequada. O sedentarismo a gente trata? Não. A gente incentiva, a gente conversa, fala da importância, mas não trata. Se a gente identificar que um paciente está com problemas comportamentais, que ele desconta na comida frustrações da vida dele. Ah, eu saí da dieta porque o meu time perdeu, né? O Flamengo perdeu um jogo, saí da dieta. Ah, o meu aluguel atrasou lá, eu não consegui pagar o aluguel no dia, aí eu comi um monte de batata frita. Se ela desconta fatores da vida pessoal dela na comida, isso é um problema comportamental que o nutricionista pode até tentar aliviar, mas foge da nossa alçada. E aí a gente chama um profissional qualificado lá, o terapeuta comportamental, o psiquiatra, o psicólogo. Assim como os fatores endócrinos, genéticos, a gente vai ter que conversar, vai ter que encaminhar esse paciente para um profissional médico. Independente das causas ali de cima, né, aquelas causas que eu falei, independente, você comeu mais do que você gastou. Se você identificou que o seu barquinho está furado, que o seu metabolismo é lento, que você realmente tem facilidade em ganhar peso, em engordar, você tem que se cuidar mais do que os outros.
Se esse bonequinho aí parar de tirar água do barco dele, quem vai morrer afogado é ele. Não é o médico, não é o nutricionista, não é o técnico de nutrição, não é a mãe, o pai, é ele. Cada um tem o seu barquinho, o seu corpo. Você identificou, o paciente identificou que ele tem mais dificuldade para emagrecer, que ele tem facilidade em engordar, ele vai ter que trabalhar mais que os outros. Existe metabolismo lento? Existe, mas não é uma desculpa, porque não adianta essa justificativa. Não, eu tenho metabolismo lento, por isso que eu estou com sobrepeso. Ok, você entendeu? Agora você tem que correr atrás. Você tem que se movimentar, você tem que controlar mais sua dieta, tem que entender de onde é que surgiu isso, pode ser hormonal, e aí tem um tratamento hormonal que pode te ajudar, mas, né, isso não é uma desculpa assim para não se cuidar mais. É mais difícil para você? É. Só que quem vai ter as complicações é você. Só você vai poder se tratar. É tão forte essa questão genética que até mesmo em questões de gêmeos, né? Gêmeos que foram criados separados, depois, quando você compara eles, mesmo que eles tenham sido criados em ambientes diferentes, você compara, você chega perto, eles tendem a ter aparências, tendem a ter físicos semelhantes. A genética atua muito forte nessa questão. A gente pode fazer um contorno, a gente pode tratar o comportamental, a alimentação, mas a genética tem um fator muito forte. O maior exemplo é esses estudos do ratinho com leptina. Então, como é que eles foram estudando esse hormônio durante muitas décadas não, intensamente durante a década de 90, 2000, e acreditou-se até que ia ser a cura para a obesidade, né? Se você conseguisse sintetizar esse hormônio, tal, só que não era falta de hormônio, era falta do sinalizador no cérebro, o cérebro lia errado o hormônio. Então, viu-se, na verdade, que quem tinha essa obesidade muito grande, eles tinham níveis altos desse hormônio. Mesmo com nível alto de hormônio no sangue, o cérebro não identifica a quantidade de gordura e, com isso, fica querendo mais gordura, fica trabalhando, diminuindo o metabolismo, aumentando fome, aumentando o cansaço, para que o paciente gaste menos calorias e coma mais. O tecido adiposo, no caso, ele vai ter uma ação a longo prazo na saciedade. Quando o cérebro não identifica esse hormônio leptina em níveis suficientes, ele dá uma mensagem a longo prazo de fome e de economia metabólica. Para o cérebro, é um falso magro. Ele tem gordura suficiente, mas o cérebro não consegue identificar. Então, para o cérebro está sempre faltando energia. Aí ele quer comer mais e gastar pouca energia o tempo todo. Onde é que a gente gasta energia, né? Como é que a gente gasta energia no nosso dia? É atividade física. Sim, atividade física é uma parte. A maior parte da nossa energia é para o coração bater, manter a temperatura do corpo, o sangue circular, fazer a respiração. Essa é a maior parte do gasto energético que a gente tem. Outro pequeno gasto, 7%, 10%, é para digerir os alimentos. E de 15% a 30% do que você gasta é realmente atividade física. Então não adianta fazer atividade física, professor? Não, pelo contrário. O que a gente pode alterar é a atividade física. Quando eu faço mais atividade física, eu ganho, por exemplo, a longo prazo, mais músculos, mais tônus muscular, mais tensão muscular. E aí, este músculo a mais aumenta o meu gasto respiratório, o meu gasto de temperatura, o meu gasto de batimento cardíaco. Então, a atividade física é o único fator que eu consigo controlar, que eu consigo mexer, que eu consigo regular na vida de um paciente, ou na verdade ele regular na vida dele, para que aumente o gasto energético. Aumentar o gasto energético é muito... não é difícil, mas é muito
constante, né? Não é um dia que você faz atividade física, é vários dias, e aí com o passar do tempo aumenta o seu tônus muscular, aumenta a sua massa muscular, e aí vai aumentando o gasto energético total do dia. Termogênicos, alimentos que têm efeito térmico maior, sim, vai ser aquela diferença ali, ó, entre 7% e 10%. Ele não vai ter um gasto maior, você não vai comer nenhum termogênico que vai gastar 50% a mais de caloria num dia. Você vai gastar 3% a mais. 3%. Se ele for muito bom, se você tomar certinho, se estiver bem calculado. 3% a mais. Então, não vai ser a solução dos seus problemas, os termogênicos. Pode tomar água com limão, chá de gengibre, comer pimenta, tomar guaraná, tem vários termogênicos. Vai ter efeito de 3% de diferença no seu gasto energético no dia. A maior parte do que você gasta é para o coração, para o sangue, para o pulmão, certo? Atividade física é o que você consegue mexer. O único fator que você consegue mudar, modificar realmente a atividade física. Calorias, né? Calorias. Os pacientes, no geral, não entendem esse conceito, tá? Não entendem. Por exemplo, uma refeição dessa aqui, né? A gente vai ter aí 520 calorias, ok? 520 calorias, ou naquela empadinha ali de camarão, aquela tortinha de camarão refrigerante, ou num prato de comida. Eu tenho aqui do meu lado um biscoitinho, deixa eu ver se vocês conseguem, um biscoitinho desses recheado, ok? Um biscoitinho recheado comum ali, daqueles baratinhos até do mercado. Porção, 2,5 bolachas, 2,5 biscoito, né? 2,5 casalzinho desse, né? Um biscoitinho desse normal, recheado. 2,5 tem 139 calorias. Ou seja, se você comer 6 biscoitinhos, 6, você já está comendo 300 calorias quase. Se você comer 9, você já está quase chegando nessa... Você comer um pacote, você passou desse prato. E se você perguntar para o paciente, não, eu comi só mais 5 bolachinhas, comi só mais 6 bolachinhas, mas já chegou perto desse prato aí. Então, o paciente ele tem que compreender os alimentos. A gente faz uma série de estratégias para que ele entenda os alimentos. A gente pode fazer comparativos de tamanho de porção em relação às calorias, né? Quantas calorias representam em brócolis e em manteiga. Então, quando você come um pão com manteiga, você está comendo calorias. Quando você come um prato de brócolis, você está comendo calorias. Neste caso aqui, esta porção inteira de brócolis e aquela porçãozinha ali de manteiga representam 200 calorias. Então, o paciente vai falar, mas eu como pouquinho, só que você comeu um salgado folhado, que é cheio de margarina, cheio de manteiga, você comeu muitas calorias. E, no final das contas, para emagrecer ou para engordar, a questão é calorias. Se o paciente entender as calorias, vai ser mais fácil ele escolher a alimentação dele com uma certa liberdade. Ah, mas eu queria comer umas balinhas. Ok, mas você entendeu que essas balinhas têm a mesma caloria que um pão, uma fatia de queijo e uma laranja? Entendi, mas eu quero as balinhas. Ok, come as balinhas. Não tem problema. Agora, você tem que entender que isso vai somando até o fim do dia e vai chegar num número que, se você não gastar esse número, você vai engordar. Se você quer emagrecer, você tem que ficar em déficit. Você tem que dever calorias. Você tem que comer menos do que você gasta. Então, ou você vai gastar muito, vai fazer muita atividade física, ou você vai reduzir as calorias do dia. Não a quantidade de comida, as calorias. Aqui comparando, né, um X simples ali, carne, queijo, pão e um copo de refrigerante. Vai ser equivalente a uma refeição, uma fruta e um copo de laranja, de suco de laranja, certo? O trabalho de vocês como técnicos é principalmente nessa área aqui, ó.
Explicar os alimentos. Explicar a doença? Ok, vocês explicam a doença até um certo nível, o nutricionista explica até outro nível, o endócrino um nível mais profundo ainda, mas o paciente tem que entender os alimentos. Aquele prato que eu já cansei de falar para vocês, ele vai preencher metade desse prato com produtos de baixas calorias. E aí ele vai poder saborear carboidratos, proteínas do outro lado, com um equilíbrio naquela refeição um pouco maior, de volume em relação a calorias, porque metade do prato ele já colocou calorias. Ah, mas eu preciso emagrecer, eu não aguento mais, eu tenho que tentar alguma coisa mais radical. O mais radical que eu indicaria, aqui é indicação minha, pode ver que eu grosseiramente alterei a imagem ali, que é para vocês verem que não é uma indicação oficial, é uma indicação minha. Então, coma o dobro de salada. Enche o seu estômago de salada, de vegetais, e depois você degusta porções menores de arroz, feijão, carne, doces, pizza. Antes de ir para a pizzaria, você come um pratão de salada, mas não é um pratinho, não, é um pratão. E aí você vai na pizzaria e come. E aí você vai ter fome, uma fome verdadeira, não vai ser só um desejo. Você vai degustar a pizza em vez de matar a fome, comer 5 fatias antes de respirar, certo? Então, pode degustar, pode pedir esfirra com cobertura de chocolate, de sobremesa? Pode, mas você vai matar a fome com isso? Quantas esfirras você vai comer? 1, 2, 3 e mais a sobremesa? E aí, será que uma esfirra salgada e uma doce, quantas calorias tem? E se você for matar a fome de esfirra, e agora? Né? Não daria para dividir uma meia doce para você, meia para o esposo, meia salgada para você, meia para o esposo, e matar a fome com verduras? Ah, não dá, professor. Então tá bom. Então, come as verduras, come a esfirra, mas tem que entrar no cálculo do dia para uma questão de total de calorias. Como fazer, né, uma das ferramentas que a gente pode usar para educar o paciente, para que ele entenda os alimentos, vai ser pesar os alimentos. Quantas calorias você come de arroz todo dia? Geralmente as pessoas têm um padrão alimentar. A pessoa ela tem uma tradição, vamos dizer assim. Olha, eu ponho 3 colheres de arroz no meu prato. Essas 3 colheres representam quanto em calorias? Ah, eu costumo comer um docinho, sabe, um chocolate. Quantas calorias isso representa no dia? Né? Então, pesar os alimentos pode ser uma ferramenta. Não digo que o paciente vai pesar tudo que ele come, ou que ele vai passar o resto da vida pesando o que ele come. Mas quando ele faz esse exercício, essa questão comportamental de olhar o volume de comida que ele costuma colocar e ver as calorias que isso representa, isso traz para ele um aprendizado muito forte, muito marcante. A questão da aula prática, né, que a gente tanto está falando, que a gente queria, quando o paciente faz essa tarefa prática de pesar, calcular, pesar, calcular, pesar, calcular, ele vai gravando na cabeça dele quais alimentos que ele pode comer mais à vontade e quais não. Então, por exemplo, aqui, na berinjela caponata, ela vai azeite, né? Apesar de ser berinjela, vai bastante azeite, a gente faz assado, não é fritura, mas tem o azeite. Então, aqui, 90 gramas de berinjela caponata tinha 80 calorias. Usei um aplicativo normal aqui de celular para calcular. Palmito em conserva. Ah, mas alimento em conserva tem sal, professor, tem tudo, tá bom. Não quer, não come. Quem quer, come. Ok? Quer comer conserva? Come. Tem sal? Tem. Você tem problema de pressão? Não tenho. Então, por enquanto, você ainda pode dar uma abusadinha. Não vou colocar tudo de sal no meu prato, né? Vou colocar atum, vou colocar shoyu, vou colocar sazon e vou colocar mais o palmito em conserva. Não. Mas aqui, palmito em conserva, 160 gramas, 32 calorias. Vamos voltar uma.
Berinjela caponata, aquele tantinho ali no prato, aquele tantinho, 91 gramas, 80 calorias. Palmito, aquele tantão ali no prato, 161 gramas, 32 calorias. Então, eu preenchi metade do prato com vegetais, e ainda tenho poucas calorias, ok? Aí coloquei também ervilha em conserva. Coloquei 50 gramas, 58 gramas, 38 calorias. Então, quando o paciente faz este tipo de exercício, ele começa a ver que realmente aquela metade do prato cheia de verduras, ela vai preencher um volume grande, visualmente vai satisfazer, o volume no estômago vai satisfazer e ele vai estar consumindo calorias de forma mais controlada. Arroz, quantas gramas de arroz? 122 gramas de arroz, 3 colheres de sopa cheia, 156 gramas. Aquele tanto ali de arroz deu as mesmas calorias, quase, um pouquinho mais até, do que tudo aquilo ali do outro lado do prato. Aí coloquei batata palha. Botei batata palha. 14 gramas de batata palha. 14 gramas. Não botei as calorias da batata palha? Nem vi, perdão. Deixa eu ver se eu botei atrás. Não. Mas dava bastante caloria, essas 14 graminhas. Daqui a pouco tem todas. Peito de frango em cubos ao molho de tomate, refogadinho. 142 gramas, 150 calorias. Olha o tamanho do prato, né? É um prato que satisfaz, né? Se ficar com fome, pode comer mais, mas monta de novo. Salada, metade do prato, um pouco de carboidrato, um pouco de proteínas. Aqui é o aplicativo que eu usei, foi esse aqui, ó. Alimente-se é o nome do aplicativo. Vocês podem baixar, é gratuito. Tem as propagandas, né? Que é o jeito que eles ganham dinheiro, mas é gratuito, vocês podem baixar, usar. E aí você coloca lá o nome do alimento, escolhe as gramas e ele vai dar já as calorias. Ele já faz a regra de 3, todas aquelas continhas que vocês fazem para a ficha técnica lá, na aula da Karina, na aula de cardápios a gente vai fazer agora também. Todas essas continhas já faz por regra de 3 o aplicativo. Só você colocar as gramas, ele já calcula quanto de caloria tem. E aí aqui, ó, o comparativo, ó, batata palha, aquelas 14 gramas tem 59 calorias. Tirando os carboidratos simples, né, a dieta low carb, olha quanto que cai as calorias do prato. Cai de 534 para 312. É uma boa estratégia? É. Mas basta tirar as calorias é o carboidrato em si que fez mal? Não, eu podia botar menos arroz, podia botar menos batata palha, mas quando a gente tira, eles têm muita concentração de calorias. Quando a gente retira, vai baixar as calorias. Vai viver o resto da vida sem comer batata palha e arroz? Será que alguém vive o resto da vida sem comer nunca mais batata palha e arroz? E se tirar todas as farinhas de trigo da sua comida, você vai viver o resto da vida? É uma alimentação comum, uma alimentação da maioria dos brasileiros? Nem tanto, né? Não. As pessoas costumam comer farináceos, costumam comer arroz, costumam comer batatinha palha, mas quando você está buscando perda de peso, quando você está buscando um controle na sua saúde, a gente tem que controlar alguns alimentos. Gorduras têm muita caloria. Carboidratos simples, carboidratos, né, farináceos, industrializados, tem também. Pode comer o arroz? Pode. Diminui, põe 2 colheres, põe uma colher de batata palha, não tem problema. 500 calorias está dentro do seu plano nutricional, o nutricionista calculou, o seu almoço podia dar até 500 calorias? Ok, não precisa tirar o arroz, não precisa tirar a batata palha. Você comeu um prato grande, um prato, né, volumoso, que satisfaz, e saboroso também, e está dentro do seu plano alimentar. Agora, se você está com um plano alimentar muito reduzido, de 800 calorias no dia, aí talvez tenha que
reduzir, até retirar totalmente durante um período alguns farináceos, algumas porções de alimentos mais calóricos. A questão para o diabético também, que foi o tema das outras aulas anteriores, né? Também reduz bastante a quantidade de carboidrato no prato, ó, de 63 para 23, quase que um terço dos carboidratos. O diabético, ele teria, sim, que controlar esses carboidratos aqui, ele teria que reduzir bastante mesmo. E aí, olha a diferença do prato aqui sem aquele arroz, sem aquela batatinha palha. Né, de novo, Delano, eu acho que a pessoa tem que ter uma liberdade alimentar, mas ela tem que estar consciente das calorias, dos agravos que pode trazer para a saúde, por exemplo, de um diabético, quem tem colesterol alto tem que controlar certas, né, fritura principalmente, alimentos com gordura vegetal hidrogenada também, mas o paciente tem que entender o tratamento dele, tem que conhecer os alimentos e muitas vezes ele não conhece. Ele está tratando com o nutricionista, mas ele está seguindo ordens, ele não está entendendo o tratamento, ele está seguindo ordens. Então ele precisa entender, e essa parte de entender, vocês podem ajudar, assim, muito, muito mesmo. Vocês podem fazer toda a diferença na hora do paciente entender. E aí a gente vai lá para, né, então qual que é a orientação para a dieta de perder peso? Você vai seguir os 10 passos que está lá na alimentação saudável para todos os brasileiros. A diferença é uma alimentação saudável. A diferença é o total de calorias. Esse total de calorias tem que calcular. Eu tenho 1,80 m e peso 84 quilos. Para mim, é uma quantidade de caloria. Se a pessoa tem 1,60 m e pesa 84 quilos, é outro percentual de gordura, é outra quantidade de massa magra, é outra quantidade de calorias. O técnico pode calcular? Não pode prescrever. Calcular vocês até podem, vocês entendem, né? De 25 a 30 calorias por quilo de peso, vocês multiplicam pelo peso, vocês vão saber se está dentro do adequado ou não. Mas vocês não podem fazer prescrições de alteração. Aí a atividade privativa do nutricionista. Os 10 passos a gente já falou, né? Procurar a alimentação mais natural possível, entender, estudar a alimentação, compartilhar suas habilidades culinárias, falar de comida, né? Não criar um tabu sobre comida, dar o tempo necessário para a alimentação. Quando a gente come correndo, geralmente a gente come mais. Opa, deixa eu botar aqui que é importante. E aí, vamos lá. Vocês estão trabalhando com um grupo de pacientes que têm obesidade, têm sobrepeso, e eles não estão emagrecendo. Qual que é a resposta imediata que vem na cabeça de vocês? Nossa, não, eu estudei, eu vi, tem lá a questão da genética, tem a questão das calorias. Se o paciente não está emagrecendo, é porque ele está fazendo errado. Baixa adesão, né? Ele não está fazendo direito. E não é bem assim. Às vezes, o profissional não entendeu o real problema, o real motivo daquela obesidade naquele paciente, né? Aí aqui até uma aula de uma nutri bem famosa aí nas redes, né? A Anne Bello, tem lá os títulos de doutorado e tudo mais, e é uma das aulas dela, umas aulas abertas que ela tem, e ali, né, motivos, baixa adesão, será que é só isso? Né? Será que realmente ele está fazendo pouco? Ele está treinando pouco? Será que ele está subrelato? Será que ele está contando menos comida do que ele realmente comeu? Está tentando te enganar ou se enganar? Fim de semana ele chutou o balde? Será? Pode ser vários, pode ser um pouquinho de cada coisa, pode ser um fator descontrolado mesmo, mas pode ser que você não entendeu o que está acontecendo, você não viu uma alteração metabólica, você não viu uma queda de hormônios, você não viu, por exemplo, resistência à insulina, lá, o pré-diabetes,
ela traz uma alteração no metabolismo da gordura. Então, nem sempre a gente vai poder falar para o paciente, a culpa é sua, foi você que não fez direito, é baixa adesão ao tratamento. Então, a gente tem que entender, tem que ter paciência, porque a pessoa não quer estar obesa. Na maioria das vezes, ela não quer. Ela faz sim o tratamento, mas é mais difícil para algumas pessoas do que para outras, tá? Dentro de qualquer tratamento, de qualquer tomada de decisão que você tem na sua vida, a gente vai ter algumas fases, né? Tem a fase da pré-contemplação, você ainda nem sabe que aquilo está errado, você tem uma noção, né? Nossa, eu ando muito cansado, será que é sono? Será que eu estou dormindo pouco? Será desnutrição? Será, né? Você ainda nem entendeu. Aí tem a contemplação, você vai observar fenômenos, né? Olha, esse dia eu dormi mais, eu estou menos cansado. Ou então comecei a tomar uma suplementação, estou com mais vivacidade. Ou então, né? Era só estresse, paguei o aluguel, paguei as contas do mês, já dormi melhor. Então você vai observar fatores, aí você vai se preparar para mudar e realmente depois fazer a manutenção. Deu certo, vou manter. O paciente na obesidade, no tratamento, ele também, a gente tem que identificar em qual momento ele está. Às vezes ele está num momento que ele nega os problemas. Não, eu estou gordinho, mas eu gosto. A hora que eu quiser, eu emagreço. E sair 2 meses de academia, eu dou jeito. Foi a pandemia. Então, às vezes, o paciente ainda não está querendo se cuidar. Ele está numa fase pré-contemplação. Às vezes, ele já está na fase de contemplação. Ele já olhou assim, opa, eu estou vendo que o meu problema é esse, né? Eu comprei uma moto, parei de andar de bicicleta, agora eu comecei a engordar. Ele já começou a entender o que é. E aí ele vai se preparar, ele vai buscar um nutricionista, vai buscar um educador físico, ele vai consertar o pneu da bicicleta, vai começar a fazer ações, aí ele vai para o campo das ações para transformar. E às vezes não dá certo, ele volta lá para a fase de pré-contemplação. Ele desiste de tudo e depois ele vai ter que passar por cada etapa novamente para começar a agir, tá? E aí, se ele agir e der resultado, ainda precisa da manutenção. Ele não pode, né, já que ele identificou um problema, fez uma reparação, fez uma ação e conseguiu modificar, ele tem que fazer a manutenção. Também, apesar de não ser uma questão nutricional, a gente precisa entender que existem fases diferentes de um mesmo paciente. Às vezes o nutri ou o técnico quer classificar o paciente assim, esse é um paciente difícil, esse é um paciente que não faz, não se esforça, mas às vezes ele estava ainda numa fase de pré-contemplação ou de contemplação, e depois, com o tempo, ele consegue entender aquela importância, de novo, a questão do compreender o tratamento, né? E aí ele vai fazer a programação dele, vai fazer o planejamento para ter as ações. Estratégias de alimentação. Independente da estratégia que o nutricionista, que o paciente decidirem, tá? Independente, vai ter que haver um déficit calórico. Ele vai ter que consumir menos calorias do que ele gasta. Ele pode aumentar o gasto, ele pode diminuir a frequência de alimentação, fazer jejum, né? Aí eu vou comer só 3 vezes ao dia e aí eu consigo me controlar nessas 3 vezes, eu consigo me concentrar e me controlar muito mais do que se eu comer vários pouquinhos ao longo do dia. Ou eu vou mudar a estrutura da minha dieta, eu vou fazer uma dieta vegetariana, né? Ou uma dieta livre de industrializados, uma dieta sem nenhum industrializado, sem nenhum tempero, eu vou mudar, eu vou tomar muito antioxidante, independente da estratégia que for utilizada, precisa ter déficit de caloria. Às vezes, a estratégia, por si só, já promove uma redução calórica muito grande.
Quando você tira os industrializados, você promove uma redução calórica muito grande. A gente viu ali a diferença de um produto industrializado, 2 bolachinhas e meia, 140 calorias, para um monte de alface, né? Um monte de palmito, que é pouco industrializado, não, pouco processado, né? Tem o ultraprocessado e o processado. Pouco processado. Mas todas as estratégias, né, vão ter déficit calórico se o objetivo for emagrecer. Então, em todas elas, tem que conhecer os alimentos. Tem que saber o que é um carboidrato, tem que saber o que é uma proteína, um lipídio, quantas calorias tem que observar os volumes e comparar as calorias, para a gente poder entender essa dieta. Ou o paciente vai seguir, né, de olho fechado ali, tudo que você mandar. Tem estratégias que busca não criar uma relação ruim do paciente com o alimento. Então, uma nutrição comportamental, então eu não vou proibir, eu não vou ter uma relação ruim com o alimento. Eu estou com vontade de comer, eu vou comer, mas eu vou comer para me saciar. Eu vou comer para saborear aquele alimento. Eu não vou comer até estourar, eu não vou comer porque está todo mundo comendo, eu vou comer pensando em mim. Eu vou fazer uma atenção plena, um mindfulness, né? Não sei falar aquilo ali não. Uma atenção plena no que eu estou comendo. E aí, um pedacinho de chocolate vai ser suficiente, eu não vou precisar comer a caixa inteira de bombom, porque eu me satisfiz, eu satisfiz o meu desejo, a minha vontade de comer chocolate, eu consegui satisfazer com um pedaço pequeno em vez de comer muitos, porque eu tive uma atenção plena no que eu estava fazendo. Comer intuitivo, olha, será que eu estou com fome? Será que é só vontade? O coaching nutricional, então, a atenção, uma pessoa que está ali do seu lado para debater, para conversar, para orientar o comportamental em relação ao alimento. Né? Ele não faz o cálculo da dieta, ele não faz, mas olha, e aí, você comeu um pacote de brigadeiro, um pacote de bala. Por que você comeu isso? Será que você vai gastar isso tudo? Gamificação, olha, se você passar a semana toda sem tomar refrigerante, no fim de semana você vai poder comer um sorvete. Então, trocas de prêmios, metas curtas, metas interessantes, às vezes até em parceria com outras pessoas, também são estratégias comportamentais, estratégias que podem ser utilizadas, mas todas elas, para emagrecer, depende de déficit calórico. Comer muita proteína gera músculo? Não. O que gera músculo é exercício físico. Quem tem mais músculos tem um gasto calórico para respirar, para bater o coração, para o sangue circular maior, realmente. Mas comer muita proteína não gera músculo. O que gera músculo é exercício ou alguns hormônios, testosterona, GH, tem hormônios que são usados nos outros países como tratamento da obesidade para aumentar a massa muscular. Aumentou a massa muscular, aumenta gasto energético. Aumenta, tá? Mas precisa fazer exercício. A alimentação, comer mais proteína, não ganha músculo automaticamente. Aliás, se for exagero, vira até gordurinha. Vai vir músculo, vai vir a custa só de proteína? Não. Vai ter que fazer muito exercício ou ter ali também, além do exercício, ter uma alteração de tratamento hormonal, né? É o que, quando é ilegal, quando é feito por debaixo dos panos, a gente chama de bomba. Quando é feito de forma legal, com orientação médica, a gente chama de reposição hormonal. Exercício e obesidade, a gente vai ter alguns fatores muito importantes que não é função do Nutri, mas a gente entende para poder explicar para o paciente. O exercício intenso, um exercício muito vigoroso, ele gasta principalmente carboidratos.
Toda vez que você estiver ofegante, que você estiver fazendo um exercício, que você fica sem fôlego, você está gastando mais carboidrato do que proteína, porque o carboidrato gera energia muito mais rápido do que a proteína, tá? Quando é um exercício moderado, quando você está com uma respiração normal, que você consegue falar ou cantar durante o exercício, está gastando mais gordura do que carboidrato. E quando você está em descanso, a maior parte da sua energia vem da gordurinha. Só que a gente tem muita gordurinha, demora para queimar muito, para perder peso, queimar sua gordurinha descansando, você tem que comer quase nada. O que dá para aumentar de gasto? Atividade física. A taxa metabólica basal, que é respirar, coração bater, etc., você consegue aumentar aumentando massa magra ou aumentando tônus muscular. Isso é a longo prazo com o exercício físico. A atividade física diariamente aumenta, o fato de se exercitar aumenta o gasto ali diariamente. Aí, a longo prazo, as alterações do corpo, aumento de tônus, aumento de massa magra, aumenta o seu gasto total do dia. Mesmo dormindo, você vai gastar calorias a mais porque você alterou o seu padrão corporal. Vai ter o efeito térmico dos alimentos, não é muito grande, você não consegue alterar muito. Quando você faz jejum prolongado, isso na verdade diminui, porque você digere menos alimentos ou digere menos vezes alimentos, isso diminui um pouco. E tem alimentos termogênicos, ou febre, paixão, calor, está mais frio, está mais calor, muda um pouquinho também o seu gasto metabólico. Quando a gente quer aumentar massa magra, geralmente a gente faz exercícios anaeróbicos, musculação, peso, etc. E quando a gente quer aumentar o gasto calórico em si do dia, a gente faz um tempo mais prolongado de exercício aeróbico. A gente consegue trabalhar essas partes. Existem tipos de fibras musculares diferentes que vão entrando em adaptação quando você faz atividade regular, a longo prazo, tá? Isso aqui também melhora no diabético, por exemplo. As fibras criam uma adaptação que localizam melhor, que elas interagem melhor com a insulina. Então, uma quantidade menor de insulina faz mais efeito em quem tem mais músculo adaptado do que quem não tem. De novo, a gente só consegue mexer na atividade física do gasto calórico. Então, é o único fator que a gente vai focar para poder emagrecer. Esportes, garante, você praticar atividade física, garante que você vai ser magro? Não. Pode ter problemas maiores, hormonais, genéticos, comportamentais. Não é porque você pratica esporte que você vai ser automaticamente magro. Até mesmo atletas profissionais de nível olímpico, de nível de categoria profissional excelente, não garante um corpo, né, sem acúmulo de gordura, né? Mas geralmente tem problemas mais profundos aqui, hormonais, agindo, ou comportamentais bem sérios. Porém, todo obeso com liberação médica deveria praticar alguma atividade física regular. Treinos estanque, né? O treino de alto rendimento e alta intensidade e baixo período de tempo. Funciona? Sim. Todos os tipos de treinos funcionam, todos, né? Quando o médico liberou para você fazer um exercício intenso, né? Intenso, vai forçar o coração, vai forçar a respiração, você melhora alguns indicadores, mesmo que seja curto período de tempo. Então, aquela desculpa, eu não tenho tempo para ir na academia, eu não tenho tempo de me exercitar, eu não tenho tempo de praticar esporte. Curto período de tempo e alta intensidade também tem um efeito benéfico, tanto para a perda de peso, quanto para outros fatores na saúde. Cirurgia, funciona? É indicado? É a solução? Sim, funciona.
sim é indicado e sim é uma solução muito potente. É para todo mundo? Não. Não é para perder 2 quilinhos, não é para perder só para estética. Ela tem que ser por saúde. Mas realmente um paciente com obesidade nível 2 e complicações, diabetes, pressão alta, colesterol, ou nível 3, já são candidatos à cirurgia. Não precisa esperar ficar muito ruim de saúde, não precisa esperar a obesidade mórbida, não precisa esperar ter complicações de rim, de coração para operar, para fazer uma operação e voltar para um peso mais saudável. Tá? As que mais são feitas as menos invasivas, assim, balão, você coloca um balão dentro do estômago e infla ele, aí você vai ter uma saciedade precoce, você vai conseguir comer menos. Com o passar do tempo, o seu estômago aumenta e aquele balão tem que ficar cada vez maior, ou você vai estar com o estômago muito grande comendo a mesma coisa de novo. Por um período de tempo e você tem que fazer o tratamento nutricional junto. A cirurgia mais feita é cortar um pedaço do estômago ou grampear, costura para ele não usar. É reversível. Hoje em dia a maioria faz reversível. Só costura esse estômago, deixa ele inativo. E o que sobrou, tá vendo na figura do meio aqui, ó? O que sobrou é bem pouquinho o estômago. E aí a pessoa não consegue, não tem a capacidade física de comer grandes quantidades. Ela não vai conseguir comer um cheeseburger. Ela vai dar 3, 4, 5 mordidas, acabou, ela não consegue mais. E aí diminui o consumo calórico de novo, déficit calórico. Reduz o quanto você come, você vai acabar perdendo peso. Tá? Aí no início eles tiravam o estômago todo, depois viram que o estômago é importante, aí ligavam o estômago direto no intestino, também viram que não é bem legal. Hoje em dia, a que é mais feita é essa aqui, ó, essa sleeve aqui, ó. Essa aqui tira um pedaço do estômago, mas deixa ele aqui funcionando ainda, então a comida vai pela boca, esôfago, estômago, com pouco volume, costura, e aí ele segue pelo intestino o caminho normal, tá? Essa é a que mais tem sido com menos efeitos colaterais e tem um efeito muito bom de emagrecimento. Aqui está explicando os bypass, banda gástrica, essa parte é com o médico. O que é importante para a gente saber? Quando é indicado? Quando a pessoa está com IMC superior a 35, né, ou 40, e que ela tem outros problemas, ou obesidade mórbida, ou obesidade grau 2, e tem outros problemas de saúde. Pressão arterial alta, diabetes descontrolado, colesterol descontrolado, tentou fazer exercício, dieta, tentou medicação para inibir o apetite, mesmo assim não conseguiu perder peso. E aí já é candidato a fazer a cirurgia. Faz pelo SUS? Faz. Tem uma fila grande, demora uns 2 anos, 3 anos, mas faz. Entra lá na fila, faz o tratamento enquanto isso. Melhor fazer daqui a 2 anos do que não fazer nunca. Faz no particular? Faz. Procura um médico bom, uma equipe renomada, né? Uma equipe que tenha um histórico bom e atenda em clínica, né, gente? Não tem gente que faz cirurgia no quarto do hotel, aí tá pedindo, né? Lipoaspiração, eu não sou contra. Eu, pessoalmente, minha opinião, não sou contra cirurgias de retirada de tecido. Qual que é a diferença aqui? Aqui é uma cirurgia que vai ter um efeito de redução de alimentação e o seu corpo vai queimar a gordura, porque faltou, né? Você comeu menos energia do que gastou, vai queimar a gordura que tinha em excesso. Você vai metabolizar essa gordura até ela ir embora. Quando faz a lipoaspiração, ou qualquer outro tipo aqui de retirada de gordura, tem a cirurgia, vem aqui cirurgicamente ali onde está pontilhado, eles podem ir ali retirar com bisturi, retira, costura, né? Tira uma parte, costura o resto. Pode ir com um tubinho, um aspirador de gordura,
e tira a gordura dali. Pode ter uma agora que chama criolipólise, né? Você vai lá e congela, a gordura morre, depois ela vai ser eliminada, aquelas células morrem, mas aí você causa uma eliminação de tecido adiposo. Tem o seu efeito benéfico para a saúde? Tem, mas não é considerado um tratamento para a obesidade, é um tratamento estético. Né? Dentro das classificações, a gente coloca como um tratamento estético. Mas, se o paciente vai se beneficiar, né, com saúde, se vai se beneficiar com uma autoimagem mais satisfatória, se ele vai ter uma segurança durante essa operação, se ele vai fazer com uma equipe profissional, ok, né? Não tem uma... Né, é feito, não é proibido. Ah, mas não é um tratamento para obesidade. Mas é um tratamento que vai ajudar. Vai tirar algumas partes? Vai. E a pessoa vai ficar mais feliz com a imagem dela? Ok, faça. O que não pode é querer utilizar isso como único tratamento. Ah, não, deixa engordar, depois eu faço outra lipo. Aí você vai se expor ao risco mais uma vez. Aquela alimentação provavelmente não está tão saudável se você fica engordando, aí tira, engorda, tira. Tem que ver a saúde, mas quer tratar também a estética? Ok. A lipo ajuda na saúde? Ajuda também. Quando você tira a gordura, tira. Não precisa o corpo queimar. Tirou. Pronto. Costurou, cicatrizou, bonitinho? Ok. Bonitinho assim, né? Sem complicações. Não há aparência em si. Né? Cicatrizou direitinho, vai. Os inibidores de apetite são a solução dos seus problemas? Não. Não por causa do risco. Não pode tomar medicação sem indicação médica. Ah, mas custa R$200 para passar na consulta com o médico, aí custa mais R$300 o medicamento, mas é para ter segurança, gente. Tem efeitos colaterais? Tem. Eles funcionam durante um tempo. Funciona sozinho o medicamento? Não, você precisa também fazer a dieta, exercício, acompanhar com a equipe médica, ok? Ah, tem um ali que chama efedrina. Ela aumenta o seu gasto energético durante o dia, mas ela também aumenta a pressão, batimento cardíaco, sudorese, nível de estresse, nervosismo. Ah, tem um outro ali que é inibidor de apetite. Ele reduz seu apetite, você vai conseguir passar um dia inteiro sem comer? Sim, ele consegue, ele tem esse potencial. Mas tem outros efeitos também. Então, precisa ter acompanhamento médico. Sibutramina é um dos mais falados e tal. A sibutramina, ela tem registro no Brasil, ela foi liberada, mas tem alguns lugares que é proibido. Para você ver que não é uma coisa assim que nem um comprimidinho para dor de cabeça. É uma coisa controlada. Liraglutina é um remédio, é uma medicação que ela mexe com os hormônios, ela é análogo do GP1, ela é um tratamento que é usado, por exemplo, no diabetes. Você vai ficar injetando um medicamento em você para mexer com os hormônios, para emagrecer, está fazendo uma atividade de risco, né? Tem efeitos colaterais. Você não vai fazer uma dieta, não vai fazer um exercício físico, vai garantir só nisso? Não, né? Vamos fazer tudo junto. Não estou dizendo que não pode usar. Pode usar. Quem prescreve é o médico. Mas vamos atacar de todas as formas. Vamos fazer tudo junto. Não vai adiantar só medicamento. Ofepramona, Fempropex, Manzindol, esses são os nomes dos compostos, tá? Não é o nome comercial, não tô falando mal de nenhuma marca em si, é do medicamento mesmo, do composto bioativo ali. Olha aqui, ó, começou a ser utilizado em 1997, vendida nos Estados Unidos, não aprovado na Europa. O outro, não aprovado na Europa e não aprovado nos Estados Unidos e foi proibido na Europa. Não aprovado nos Estados Unidos e não está disponível na Europa. E aí no Brasil pode. Opa, aí pode, não pode, depende da época que você vê a lei. Eles proíbem, liberam. Por que libera no Brasil?
porque os políticos liberaram. A Anvisa foi lá e proibiu. A Anvisa, o grupo médico que avalia, foi lá e proibiu. Aí veio a Câmara, o Senado e liberou. Então, vamos dizer que os políticos, o médico fala, olha, não pode esse remédio, ele tem efeitos colaterais muito fortes. Aí vem o seu vereador e fala, não, pode sim. Pode sim. Né? Meio... Mas o médico, ele vai estudar cada um desses medicamentos, vai ver os efeitos colaterais. Se ele prescrever para você, se realmente está liberado, e ele prescrever, ele vai ficar atento aos efeitos colaterais, para poder suspender a medicação, caso ocorra, para poder ter um período de utilização, para você não basear o seu tratamento da obesidade só em medicamento. Ok? Aqui os estudos, quantas reações adversas, quantos estudos mostrando reações adversas, né, reações não favoráveis. Já mostrei também essa imagem para vocês, que esses inibidores de apetite têm a família de substância deles, né, a situação química deles é semelhante a... Alguém abriu a câmera sem querer aí. Ok. Só para, né, vai que vocês estão despenteados e aparecem na câmera. Esses efeitos, né, esses medicamentos que têm um efeito muito forte no controle do apetite, eles são da mesma família que algumas drogas bem pesadas, como cocaína, como ópio, como maconha, tudo mais. Então, a gente tem que entender que eles não são totalmente liberados, precisa do acompanhamento médico. Deixa eu ver qual que era esse aqui. Aqui, que foi retirado do mercado por causar problemas vasculares, ok? Um deles aqui, ó, o fenfuramida, foi retirado, né? Ele foi liberado, depois viram que dava problema, foi retirado, e aí lançaram um composto alterado, mais seguro. Mas, e aí? Será que é mais seguro mesmo? Será que não vai retirar daqui a uns anos também? Falar, olha, a gente viu que não deu tão certo, mas teve perda de peso? Teve, 5 a 8%. 5 a 8%. Não resolve o problema de uma obesidade mórbida. Aí já precisa de cirurgia mesmo. Liraglutida, aquele que eu falei, que é um análogo, né, um imitador do hormônio GLP-1, que é utilizado também no tratamento do diabetes, mas ele acaba simulando no seu corpo um estado de ingestão de alimentos. Ele engana o seu corpo dizendo que você comeu. E aí você perde a fome, e aí você come menos, e aí causa emagrecimento. Testosterona, sim, é utilizado em alguns países como tratamento da obesidade, mas aqui no Brasil, né, não é com esse propósito, porém, assim como a mulher tem menopausa, o homem tem andropausa, tem diminuição do nível de hormônio depois de certa idade. Ou quem usou a substância de forma indevida também pode ter redução depois com uma meia-idade, né? Usou lá quando usou um ano atrás. Hoje em dia está com a produção natural dele reduzida e precisa fazer reposição hormonal até o corpo conseguir equilibrar. Aí quem prescreve? Endócrino, não vai ser nutri. É só para vocês saberem que tem sim um efeito de ganho de massa muscular e depois disso um gasto maior energético, cria o déficit, gasta mais, come menos, emagrece também. O tratamento nutricional ele pode seguir vários campos diferentes e é um problema de saúde pública. O governo trabalha para combater a obesidade. De que forma? Orientação, treinamento de profissionais. Vocês são um exemplo de combate à obesidade, porque eu estou treinando profissionais na área da alimentação, para que a população entenda os alimentos, para que ela possa escolher o melhor tratamento para ela, em conjunto com a equipe médica. Aquelas
postagens ali, aquelas publicações que eu mostrei no início da apresentação do governo orientando os profissionais, políticas de restrição de propaganda de alimento infantil, de regulamentação das cantinas escolares. Tem uma série de fatores que o governo faz para tentar controlar a obesidade, porque é considerada uma epidemia, uma pandemia mundial. Né? A gente está em época de pandemia aí, a obesidade é uma pandemia mundial, ela está em crescente número há muitos anos e no mundo inteiro. E aí a gente tem políticas para esse combate. Né? Lei de cantina, guia alimentar é uma das formas de conscientização da população. Então, dentro do possível, o governo vai tentando regular, vai tentando coletar dados para fundamentar esse conhecimento, essa orientação do tratamento da obesidade. O principal que eu quero que vocês gravem todas as estratégias para perder peso tem que ter déficit calórico. O paciente tem que gastar mais calorias do que ele consome. Ele tem que entender o que ele consome. 6 bolachinhas é muito? 6 bolachinhas, você vai falar que o cara furou a dieta, que o cara comeu grosseiramente, que foi um ataque, uma compulsão alimentar. Nossa, ele não suportou o desejo do doce e comeu 6 bolachinhas. Não, é uma coisa normal comer 6 bolachinhas. 6 bolachinhas vai ter quase 500 calorias. Vai ter quase 500 calorias. Lembra aquele prato inteiro lá que eu mostrei as fotos? Tinha 530 calorias. Então, tem que conhecer os alimentos para tratar a obesidade. Acho que eu respondi também as perguntas que foram feitas na outra aula. Se alguém tiver mais alguma perguntinha aqui no chat ou no ao vivo, eu já consigo olhar. Deixa eu ver aqui. Boa noite, boa noite. Travou? Tinha travado no inicinho. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, tá bem. Vou encerrar a gravação, mas se vocês tiverem mais perguntas, podem fazer aqui. Encerrar a gravação.